Você já percebeu como, de repente, as pessoas começam a te responder mais curto, te interromper com mais facilidade ou simplesmente ignorar sua presença em certos ambientes, como se algo invisível tivesse mudado, mas ninguém te explica o quê? Em muitos casos, isso não acontece de forma explícita. Não existe uma conversa direta, não existe aviso. O respeito não desaparece de uma vez, ele escorre pelos detalhes. Uma pausa a mais quando você fala, um olhar que já não te acompanha, uma opinião sua que deixa de ser considerada. E o mais perigoso disso tudo é que, na maioria das vezes, a pessoa não percebe quando começa a perder valor social. Ela continua agindo do mesmo jeito, repetindo padrões, acreditando que está tudo igual, enquanto o ambiente já mudou completamente ao redor dela. Neste vídeo, você vai entender os sinais mais sutis que indicam quando seu espaço, sua voz e sua presença começam a ser desvalorizados sem que você perceba. E mais importante, quais comportamentos silenciosos fazem isso acontecer? Existem padrões psicológicos claros por trás disso, ligados à forma como você se posiciona, como responde aos outros e até como tolera pequenas faltas de respeito no dia a dia. E quando esses padrões se repetem, o impacto não é imediato, ele é progressivo. Você vai entender por que algumas pessoas passam a ser naturalmente mais ouvidas e respeitadas, enquanto outras começam a ser ignoradas sem entender o motivo. E no final, você vai conseguir identificar com precisão se isso já está acontecendo com você agora. Se esse tema já fez você lembrar de alguma situação recente, então fica até o final, porque no fim você vai entender exatamente qual ajuste muda a forma como as pessoas te enxergam na prática, não na teoria. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta respeito aqui embaixo, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que podem estar passando pela mesma coisa sem perceber. Existe um tipo de momento que quase ninguém percebe quando acontece, mas ele muda completamente a forma como você é visto. Não é algo escancarado, não é alguém dizendo você mudou ou não te respeito mais. É mais silencioso do que isso. Começa em pequenas interrupções, quase educadas no início. Você está no meio de uma frase, construindo uma ideia, tentando explicar algo, e alguém entra por cima. E o estranho não é só ser interrompido, é como ninguém faz questão de voltar no que você estava dizendo depois. No começo, você até releva. Pensa que a pessoa só se empolgou, que o assunto desviou naturalmente. Mas com o tempo, isso vira padrão. E quando vira padrão, o impacto psicológico muda completamente. É como se sua fala começasse a ocupar menos espaço no ambiente, mesmo que sua voz continue a mesma. E aqui tem um detalhe importante. Isso não acontece só com pessoas fracas ou tímidas. Pelo contrário, muitas vezes acontece justamente com quem está tentando se adaptar demais, evitar conflito, não gerar desconforto e, sem perceber, vai cedendo espaço em pequenos gestos que parecem inofensivos. Existe uma lógica social bem estudada por trás disso. Alguns pensadores antigos já observavam que a forma como os outros te escutam não depende só do que você fala, mas da impressão constante que você deixa no comportamento diário. E essa impressão não é construída em grandes momentos, mas nos pequenos deixa pra lá, nos tudo bem ditos na hora errada, nas vezes em que você deixa passar algo que te incomodou só para manter o clima leve. E é aí que começa a mudança invisível, quando o ambiente percebe, mesmo sem consciência, que pode te interromper sem consequência, ele começa a fazer isso mais vezes. Não por maldade, mas por ajuste automático de dinâmica social. As pessoas sempre testam limites sem perceber que estão testando. E o que define como você será tratado depois não é o primeiro corte, é o que você faz depois dele. Porque existe uma diferença enorme entre alguém que é interrompido e segue normalmente, e alguém que é interrompido e nunca retoma o próprio espaço de fala. O primeiro ainda preserva a presença. O segundo começa a ser reposicionado mentalmente pelos outros, como alguém que pode esperar. E quando isso acontece, não é só a conversa que muda. É a forma como sua presença começa a ser encaixada dentro do grupo. E o mais curioso é que, enquanto isso vai acontecendo, você continua achando que está tudo igual, mas o ambiente já começou a te ler de um jeito diferente, quase imperceptível. E esse é exatamente o ponto onde o segundo sinal começa a aparecer de forma ainda mais sutil. Tem uma fase que quase ninguém percebe que entrou, mas que muda completamente a forma como sua opinião começa a circular no ambiente. Você fala, explica, tenta contribuir, e no início até parece que está tudo normal. As pessoas concordam, fazem aquele gesto de faz sentido, às vezes até completam sua ideia. Só que tem um detalhe sutil acontecendo ao mesmo tempo. Nada muda depois do que você disse. É como se sua fala estivesse sendo aceita no momento, mas descartada logo em seguida.
E isso cria uma sensação estranha, porque não é rejeição direta. Ninguém te contradiz, ninguém te desrespeita abertamente. Pelo contrário, até parece educação. Mas a vida real da conversa continua exatamente igual, como se sua sugestão não tivesse peso suficiente para alterar o rumo das coisas. Isso acontece muito em ambientes sociais, familiares, profissionais, e é aí que a coisa fica interessante. Porque o ser humano não reage só ao que é dito, ele reage ao impacto que aquilo causa dentro dele. E quando sua fala começa a não gerar mais movimento interno, ela vai perdendo influência aos poucos. E não é sobre estar certo ou errado. Tem gente que fala coisas totalmente coerentes, mas ainda assim não consegue atravessar a barreira da ação dos outros. Por quê? Porque, de forma inconsciente, o grupo já definiu que aquela opinião não precisa necessariamente ser seguida. E isso não é um julgamento consciente, é quase automático. O cérebro social das pessoas funciona assim. Ele prioriza quem parece consistente no comportamento, quem sustenta presença, quem não se apaga depois de falar. Quando isso não está claro, a fala começa a virar apenas informação, não direção. E talvez o ponto mais desconfortável disso tudo seja perceber que, aos poucos, você começa a sentir isso antes mesmo dos outros agirem. Você começa a repetir menos suas ideias, começa a se explicar mais rápido, começa a encurtar o que queria dizer, como se já antecipasse que não vai ter tanto efeito. E sem perceber, você entra num ciclo silencioso. Fala não ver resultado reduz intensidade, é menos considerado, fala ainda menos firme. E é nesse ponto que muita gente começa a se perguntar por dentro o que mudou, sem perceber que o ambiente já respondeu isso há um tempo, só não de forma verbal. E quando essa dinâmica começa a se estabilizar, existe um terceiro sinal ainda mais sutil, onde nem a sua presença parece gerar o mesmo tipo de resposta de antes. Tem um tipo de mudança que é tão silenciosa que você só percebe quando já virou rotina e talvez nem perceba sozinho, só quando alguém começa a te tratar diferente sem explicar o motivo. Você chega num lugar e nada acontece. Não é que te ignoram de forma agressiva, é pior do que isso. É a neutralidade. As conversas continuam do mesmo jeito, o clima não muda, ninguém interrompe o fluxo para te incluir de forma natural. Você senta, fica ali, fala alguma coisa, e o ambiente segue como se sua chegada não tivesse alterado absolutamente nada. E isso mexe com uma parte bem profunda da gente, porque socialmente nós somos treinados a sentir peso na presença dos outros. Tem gente que entra numa sala e, sem dizer nada, já muda o ritmo das conversas. As pessoas ajustam o tom, prestam mais atenção, existe uma espécie de atenção automática no ar. Mas quando esse efeito começa a desaparecer, não é porque você ficou menos você. É porque, ao longo do tempo, alguns sinais foram sendo acumulados de forma quase invisível. Postura que se retraiu sem perceber. Opiniões que não foram sustentadas quando contrariadas. Momentos em que você até tinha vontade de se posicionar, mas preferiu não gerar atrito. E o ambiente vai registrando isso tudo, mesmo sem palavras. Não é algo consciente. Não tem alguém pensando, vou ignorar essa pessoa. Funciona mais como um ajuste automático de percepção. O grupo começa a tratar sua presença como algo neutro, previsível, sem impacto emocional. E o mais curioso é que isso não depende de quantidade de fala, nem de extroversão. Tem gente falante que entra nesse padrão também, porque não é sobre volume, é sobre consistência interna. É sobre o quanto sua presença parece sustentar espaço quando está ali. E quando isso começa a acontecer, surge um efeito bem sutil. Você começa a se adaptar ao ambiente sem perceber. Começa a falar menos em certos momentos, a esperar mais a vez, a evitar interromper, a medir demais cada frase. E isso reforça ainda mais a forma como você está sendo percebido. É um ciclo discreto. Você não é mais respondido, como antes você se ajusta, você aparece menos, você é ainda menos percebido. E o mais interessante é que, enquanto isso acontece, você ainda sente que está tudo normal, porque ninguém te excluiu de fato. Mas existe uma diferença enorme entre estar incluído e estar apenas presente. E quando essa diferença se consolida, o que antes era só um sinal começa a virar padrão. E isso abre espaço para entender o ponto mais profundo de todos esses comportamentos juntos. No fim, tudo isso não acontece de forma barulhenta. E talvez esse seja justamente o ponto mais perigoso. Ninguém chega até você e diz que o respeito diminuiu, que sua presença perdeu impacto ou que algo mudou na forma como te enxergam. Isso vai sendo construído em silêncio, dentro de pequenas interações do dia a dia, até que um dia você percebe que já não é mais tratado do mesmo jeito, mas não consegue identificar exatamente quando isso começou.
E a ideia central aqui nunca foi sobre culpar o ambiente ou os outros. É sobre entender como a percepção social funciona em camadas sutis. As pessoas não mudam o comportamento de uma vez. Elas ajustam aos poucos a forma como reagem a quem está ao redor. E esse ajuste responde diretamente ao que você transmite em atitudes repetidas, mesmo nas coisas que parecem pequenas demais para importar. O ponto mais forte de tudo isso é perceber que respeito não some de repente. Ele vai sendo reposicionado. E quando você entende isso, você para de procurar grandes explicações para mudanças pequenas. Começa a enxergar padrões onde antes só parecia acaso. E talvez a mensagem mais importante seja essa: a forma como você é percebido não é fixa, mas também não é aleatória. Ela se constrói no detalhe, na consistência e na forma como você sustenta sua presença no mundo ao longo do tempo. Porque no final, não é sobre ser notado o tempo todo, é sobre não desaparecer enquanto ainda está presente. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like porque isso ajuda o canal a chegar em mais pessoas que também precisam enxergar esses sinais sem perceber. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora para não perder os próximos vídeos. Aqui a ideia é sempre abrir esse tipo de leitura mais profunda sobre comportamento humano, sem superficialidade. E comenta aqui embaixo qual tema você quer ver no próximo vídeo, porque isso define o que vai ser analisado aqui no canal daqui para frente. E se esse assunto te prendeu, tem um vídeo aqui no canal e uma playlist aparecendo no card agora, com outros sinais e padrões do comportamento humano que quase ninguém percebe no dia a dia. Vale continuar por lá.